Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este evento aqui organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis. O PPG-SAS é um mestrado profissional que tem por objetivo discutir e desenvolver pesquisas que visem a contribuir com a sustentabilidade do planeta, a partir de uma visão interdisciplinar, e tem como áreas de concentração a tutela jurídica ambiental e a sustentabilidade da cadeia produtiva. Então, nesse contexto, a gente está se propondo a organizar uma série de eventos, a iniciar pela de hoje, né, com imensa alegria que a gente recebe o senhor Emiliano aqui para conversar conosco, para falar um pouco mais sobre as práticas de gestão sustentável que eles têm adotado aí no Cambará Ecotel, situado no município de Cambará do Sul, região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, e que faz divisa com Santa Catarina. O Cambará Ecotel possui a sustentabilidade, né, em sua essência, e já recebeu diversas premiações pelas suas práticas que vem desenvolvendo no hotel. E também um grande selo do hotel, né, é o fato do hotel ser certificado pelo Sistema B. Para quem não conhece, as empresas B, elas procuram ser melhores para o mundo, gerando, por meio dos seus processos contínuos de melhoria, impactos positivos para toda a sociedade. Então, o nosso convidado de hoje é o senhor Emiliano Fernandes Brunera, ele é proprietário do hotel e é um profissional de marketing hoteleiro, graduado em gestão de hotelaria, pós-graduado em inovação, empreendedorismo e negócios turísticos sustentáveis, com MBA profissional em gestão administrativa e marketing. Ele atua há 13 anos na área da hospitalidade com o Cambará Ecotel, um empreendimento familiar no interior gaúcho que ganhou destaque nacional pelos prêmios de reconhecimento sustentável na área de turismo e hotelaria. Emiliano, muito obrigado, né? De antemão, a gente já agradece aí pelo fato de você ter se disponibilizado em participar aqui da nossa atividade e por compartilhar um pouco a experiência de vocês aqui com os nossos estudantes, com a comunidade acadêmica da Univates. Então, bem-vindo e de imediato passo a palavra para você. Boa noite a todos, agradeço o convite. Agradeço a Fernanda, que foi o primeiro contato que eu tive, né? Em nome dela, agradeço toda a equipe aí da Univates, que tem uma equipe grande por trás, né? Que fazendo esse evento aí que eu sei. E esses eventos aí vêm colaborar muito, principalmente para estudantes, né? Que eu me identifico muito com isso também, porque eu vim da área acadêmica, né? Eu desenvolvi dentro da faculdade, como eu estava cursando a gestão de hotelaria, eu desenvolvi o projeto do hotel lá dentro da faculdade, então eu me identifico muito com isso e gosto muito de participar desses eventos aí, trocar ideias, né? Peço que vocês depois me façam perguntas para a gente interagir, né? Porque a gente vem num trabalho aí de muitos anos, implantando um projeto que a sustentabilidade é um pouco complexa, né? Mas felizmente conseguimos implantar o projeto, estamos com o hotel funcionando, né, há 13 anos já, completando 13 anos agora, e felizmente tivemos muito sucesso em cima dessa proposta aí. Emiliano, Oi? Emiliano e demais, né, participantes, apenas para a gente comentar, né, o Emiliano vai fazer uma apresentação aí do hotel para compartilhar conosco as experiências deles, mas no final a gente também abre para perguntas, né, para esses questionamentos que ele mencionou. Então eu havia esquecido de comentar isso agora há pouco, mas se vocês tiverem dúvidas, eu acho que deixem para o final. Certo, então vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a apresentação.
Tudo certo? Estão vendo a tela? Estamos vendo, sim. Obrigada. Certo. Então, eu estava falando, né, do Cambará Ecohotel. Aí vocês têm a imagem do hotel, onde ele está localizado, né? Estão vendo que é bem rodeado com muita mata, muito verde aí. Então, vem bem ao propósito de implementar, né, um sistema de gestão sustentável, né, um projeto sustentável nesse local. Então, falando um pouquinho só da onde a gente está inserido, né? A gente está inserido a gente fica localizado em Cambará do Sul, não sei se todos conhecem Cambará do Sul, mas é uma cidadezinha pequena, localizada lá no nordeste do Rio Grande do Sul, já divisa com Santa Catarina, é muito perto dos grandes centros, vocês estão vendo ali, a Porto Alegre 190 quilômetros, Caxias 130, 120 quilômetros de Gramado, um local bem acessível hoje em dia para se conhecer, com belezas ímpares para se conhecer no local, tudo relacionado à natureza, ecoturismo. Então, fica o convite já de antemão para conhecer a cidade. Falando um pouquinho da cidade, lá Cambará do Sul uma pequena cidade que nós temos, no último censo, deu 6.450 habitantes na cidade. É uma cidade bem pequenininha, né? Não equivale nem um prédio, acho que, de Porto Alegre, aí, num condomínio, né? Mas a gente costuma dizer que Cambará do Sul ela é pequena de tamanho, mas muito grande de coração. A gente recebe pessoas do mundo inteiro atrás das belezas naturais que nós temos na região. Então, só localizando um pouquinho vocês ali, entrando na cidade, à direita, lá na bolinha vermelha, está localizado o hotel, que já vai em direção ao Parque Nacional de Aparados da Serra, onde tem, dentro desse parque, o grande atrativo, que é o Cânion Itembezinho. E falando um pouquinho dos parques, e falando um pouquinho da região, não posso deixar de relatar esses grandes patrimônios naturais que nós temos na região, porque foi um dos motivos que nos levou a empreender no local. Então, isso lá atrás, quando eu era pequeno ainda, meus pais visitavam a região, a gente conhecia a região antes de ser Parque Nacional, desculpe, antes de ser formatada a entrada do Parque Nacional, aí já era Parque Nacional, mas, enfim, não tinha nenhuma estrutura dentro dos parques para ser acessado, então a gente já conhecia o local, já sabia dessas belezas naturais que tinha, e com o andar da caminhada aí ao longo do tempo, nós fomos estreitando a afinidade com o pessoal da cidade, enfim, teve alguns parentes que estão na cidade, e a gente foi amadurecendo uma ideia de implementar um projeto que viesse ser um projeto que tivesse a cara da sustentável, não tem como falar sustentabilidade, porque essa era uma palavra que a gente nem sabia o que era, né? Era práticas, né, do dia a dia que remetiam à sustentabilidade, e a gente foi construindo isso. Então, só relatando para vocês, na parte de baixo ali, para quem não conhece, a gente tem o Cânion Itembezinho. Esse cânion está localizado no Parque Nacional de Aparados da Serra, e na parte de cima a gente tem o Cânion Fortaleza, que ele está localizado no Parque Nacional da Serra Geral. Uma particularidade da cidade de Cambará do Sul, que eu estava falando que é uma cidade muito pequena, mas é a única cidade no Brasil com domínio de 2 parques nacionais dentro do seu município. Então a gente tem 2 parques nacionais que com esses dois grandes atrativos, claro, entre eles a gente tem catalogado lá mais de 5 canyons entre um parque e outro, e a formação geológica que leva, que formou, né, os canyons, ela também se estende por Santa Catarina, vai para o Paraná, e ela tem mais de 250 quilômetros de extensão, com mais de 68 canyons já catalogados. Então, é uma região muito grande, é um maciço grande
do local, com uma grande cicatriz do que aconteceu há mais de 200 milhões, 300 milhões de anos atrás, que foi a separação dos continentes. Então, a gente tem aqui no município, aqui no estado do Rio Grande do Sul, claro, com divisa com Santa Catarina já, mas a gente tem o vestígio daquela época. Então, olha o patrimônio que a gente tem, olha a riqueza para o turismo, né? A riqueza cultural, geológica, cultural, que a gente tem no local, uma biodiversidade que é ímpar, que só tem nessa região. É um local bem diferenciado do Rio Grande do Sul, que vale muito a pena conhecer, nem que seja fazer ir num dia para conhecer um dos canyons, mas é uma região muito belíssima que vale a pena conhecer. E só mais uma particularidade dos canyons, para vocês terem uma noção de dimensão que tem o canyon. O Canyon Itambezinho, ele tem em média 7.200 quilômetros de extensão, ele chega a 720 metros de paredões. O Canyon Fortaleza é um canyon bem maior, ele tem em torno de 9 quilômetros de extensão e chega a 900 metros de altitude. E falando um pouco explicando um pouco da cidade, um pouco da região, o que levou a gente a ir para o local, né, empreender lá na cidade, foi justamente implementar uma gestão sustentável dentro da hotelaria, né, que era o foco nosso. Eu sou da área de comunicação, não tinha nada a ver com a área de hotelaria, nem conhecia a área. Meus pais são contadores, a minha irmã é advogada, então a gente se juntou junto com os pais e pensou um pouco mais para frente, porque a gente sabe que essas atividades são um pouco maçantes. E a gente foi vendo locais e querendo saber, querendo entender um pouco do negócio, se aprofundando um pouco mais. E a gente passando na frente lá onde é o hotel, que tem o lago, eu me lembro disso, que a gente parou lá na frente, a gente olhou o local e falamos, quem sabe aqui, né? Quem sabe aqui a gente implementa um negócio novo, né? Pensando já num restaurante, num hotel. E, enfim, isso lá em 2002 que a gente começou essa caminhada, começou essa conversa, começou a construção. Eu tive a oportunidade de 2006 a 2009 estar dentro da faculdade, como eu disse, dentro da academia, pensando exclusivamente na hotelaria, né, no turismo e hotelaria, e tive a oportunidade de desenhar o projeto, de conhecer melhor as questões sustentáveis que falavam na época, que se encaminhavam para dentro da hotelaria, do turismo, que era tudo novo, era tudo começando naquela época. Só tinha um instituto no Brasil que ele falava sobre isso, era o Instituto de Hospitalidade, e era lá da Bahia ainda. Então, um dia a gente teve a oportunidade, eles vieram até Porto Alegre, quando eu estava fazendo a faculdade no Senac, e tive a oportunidade de conhecer o projeto, e na época era uma implementação do PCTS, que foi um projeto que já é extinguido, aí, não existe mais, que depois virou uma normativa brasileira, a 15.401, que é a BNT que tem essa normativa, que é a gestão sustentável dentro de empreendimentos turísticos. E o que resume isso? A gente está falando em sustentabilidade, a gente está falando em gestão aqui. A gestão, eu considero como uma das principais formas de gestão do nosso século, aí, essa questão da gestão sustentável, porque ela é um tema bem complexo, mas ele engloba os três pilares, o ambiental, o sociocultural e o econômico junto, então por isso que se torna um pouco mais complexo, mas tu implementando ele, eu considero 5 grandes passos para a implementação de um projeto sustentável que não se aplica somente à área de hotelaria e turismo. Eu acredito que esses passos eles se apliquem para qualquer tipo de negócio,
Porque para tu pensar um negócio, para tu pensar um empreendimento, tu tem que, se tu for pensar de forma sustentável, tu tem que identificar quais são os impactos que tu vai causar abrindo esse empreendimento, quais são as suas atividades, e com as suas atividades, quais são os impactos locais que tu vai causar desenvolvendo esse negócio. Então, tu tem que ter isso mapeado, tem que ter isso identificado dentro do negócio, tem que ir área por área, setor por setor, e identificar cada passo desse dentro do empreendimento. Com isso, tu segue o seguinte, que é estabelecer indicadores. Para que indicadores? Para justamente medir quais são os impactos, quais são esses impactos, quais são tu tangibiliza eles com números, né, com indicadores, que tu persegue como no dia a dia eu trabalho isso, que ele me gera dados para mim ter os indicadores sustentáveis finais para mim trabalhar dentro do negócio. Eu tendo os indicadores fica mais fácil de eu estabelecer os objetivos e metas que eu quero dentro desse escopo, né, da sustentabilidade. E falando em objetivo e metas, nada mais é do que as metas tangíveis, né, metas reais, assim, atingíveis, que falando dentro do turismo são que reduções, eu posso reduzir impacto de água, eu posso reduzir a geração de resíduos que eu tenho, eu posso ter um indicador de como trabalhar com a comunidade local, quais investimentos que eu posso fazer na comunidade, eu posso, como que eu vou treinar, como que eu vou desenvolver o meu colaborador dentro do negócio. Então, tu vê, ele exige que tu tenha esses números para tu conseguir ter essas metas e objetivos, e com isso nada mais é que implementar tudo isso, né? Aqui a gente utiliza o PDCA para girar ele dentro desse programa, né, de implementação, e com isso a gente está sempre buscando a melhoria contínua dentro do negócio. Então, toda vez que vocês falarem com alguém que tem implementado uma gestão sustentável, um programa de gestão sustentável dentro do seu negócio, vocês estão falando com um tipo de empresas diferente do mercado, que elas estão sempre buscando a melhoria contínua dos seus processos dentro da empresa. E qual é a grande sacada de uma gestão sustentável em negócios? A gente sabe que negócios, a gente está falando em implementações, que todo negócio ele tem impactos, e os impactos negativos e impactos positivos. A grande sacada da gestão sustentável é justamente a gente, dentro desse processo, minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos. Com isso aqui eu trago alguns benefícios que a gente colhe, né, implantando esse sistema de gestão dentro da empresa. Então, eu falei ali dos 3 pilares, econômico, ambiental, social. Ali do lado econômico, todo o planejamento, controle sobre os resultados objetivos, vai ter isso tudo à mão, vai ter toda a leitura da empresa visível para ti. Quantifica todos os possíveis cenários junto ao investimento e custos operacionais. Então, aquele negócio, aquilo que eu falei no início, de tu mapear quais são os aspectos e impactos, vai ter tudo isso mapeadinho, tudo certo, tu vai ter tudo desenhado dentro da empresa. Viabiliza um diferencial de marketing, gera vantagem competitiva. Por quê? Porque hoje a gestão sustentável é um negócio. As empresas estão caminhando, estão sendo cobradas a implementarem isso dentro do seu negócio. Então, nada mais justo de ser uma vantagem competitiva no mercado. Já do lado social, ela estimula aí as boas práticas, condições de trabalho, enfatiza a preservação do patrimônio cultural, que a gente trabalha muitas questões culturais, principalmente no turismo, a gente tem muito envolvido isso dentro da empresa, né, com o entorno. Promove o respeito e o direito aos trabalhadores e às comunidades locais. Isso é uma coisa interessante, porque a gente retém, como no nosso caso a gente está num município muito pequeno,
a gente depende dos colaboradores, sejam da cidade. Então, a grande maioria das pessoas que estão na cidade, elas não têm treinamento na área. Então, a gente pega elas e treina do zero. A gente estabelece os padrões hoteleiros e também os padrões que eles vão ter que atuar dentro da sustentabilidade. E com isso promove o respeito ali à lei, à cidadania dentro da empresa também. Na parte ambiental, ela contribui para a conservação da biodiversidade. Então, tu implementando esse projeto num local que nem vocês viram ali do hotel, nada mais... como é que eu vou competir? Como é que eu não vou ser ambientalmente correto num local daqueles? Digamos que eu só... se eu não fizer isso, eu vou estar... eu vou estar denegrindo o meu próprio negócio, que a gente estabelece ali que o nosso parceiro de negócio é a natureza. Então não tem como agredir, não tem como fazer nada, tem que conservar, tem que fazer manutenção, tem que implementar cada vez mais atitudes ambientais no local. Por isso auxilia na manutenção da qualidade ambiental dos atrativos, que no nosso caso ali é o nosso ambiente e o nosso entorno também. Com isso eu trago aqui um mapeamento, mais ou menos, do que a gente implementou ao longo dos anos no local. Então aqui a gente tem 9 hectares de terreno dentro do hotel. A grande parte do terreno ela é composta ali pelo lago, ela tem 21 mil metros quadrados de área de água ali, né, de lago. Então a gente implementou áreas de preservação ambiental no local, plantio de árvores, captação da água da chuva, queima de biomassa, compostagem, tratamento de efluentes, separação de lixo, usina fotovoltaica, o tratamento, acho que já falei, tratamento de efluentes, áreas de preservação, trilhas dentro do local. Então a gente foi implementando e mapeando os locais para desenvolver as atividades no entorno ali do empreendimento. Aqui eu vou trazer algumas fotos para vocês vão ver algumas interações que a gente tem. Aqui no lado esquerdo a gente tem nossa equipe lá com os familiares, então é uma coisa que envolve toda a equipe. Quando a gente fala da gestão dentro do empreendimento, uma coisa interessante que tem que se buscar dentro das empresas que ela tem que funcionar de forma horizontal, que todas as pessoas participam do processo e ela tem que ser transversal em todas as áreas também. Então a sustentabilidade ela é uma cultura organizacional, ela não depende de um setor, ela não depende assim de uma visão do diretor em desenvolver um setor ou uma pessoa responsável para cuidar dessa área dentro da empresa. Ela tem que ser transversal em todas as áreas e todos os setores. Então aqui a gente trabalha, como eu falei, tive a oportunidade de estar na academia, a gente tem muita interação com as faculdades de hotelaria, de turismo, de gastronomia também, que vão nos visitar. Então a gente faz muita vivência com eles dentro do hotel. E o interessante também dessas vivências que não somos nós claro, a gente participa junto, mas quem dá o tom assim, e recebe o pessoal são os colaboradores, então eles têm essa interatividade com eles lá dentro do hotel. A gente tem também muita questão voltada para colégios do município e do entorno também, que vão visitar, a gente faz palestras, a gente faz plantio de árvores com as crianças, a gente tem um projeto que eles fazem a vivência no hotel das ações sustentáveis que a gente tem, então a gente vai em cada local daqueles pins lá no mapa para demonstrar para eles o que a gente fez, né, e transmite isso também em palestras. A gente tem eventos na área social, a gente tem eventos na área da comunidade, de coleta a gente faz todo ano a coleta de roupas para doação.
Também a gente tem um evento grande que a gente faz de saúde, para esse evento ele tomar uma proporção muito grande no município, tanto que é realizado na praça da cidade. Até a gente está esperando assim a liberação, voltando, né, depois desse período de pandemia aí, para a gente começar a refazer ele na praça da cidade. Então é um evento muito legal que a gente faz uma vivência, a gente chama profissionais da área de saúde, que nesse dia eles vêm também fazer a doação do tempo deles, né, e da expertise deles, que a gente oferece exames e consultas gratuitas para a população local e também para os passantes. Então a gente atinge também os turistas que estão passando na cidade, ou qualquer pessoa que esteja na cidade e queira visitar o evento. Então esse evento da ação social ele é periódico, anual também. Aqui falando um pouquinho do hotel, que a gente teve a oportunidade, como eu falei, de desenhar o projeto desde a construção dele. Então a gente implementou muitas ações no hotel, desde a base, do primeiro alicerce do hotel. Então a gente tem as áreas de preservação local, uma coisa muito legal que a gente fez com o entulho de obra que a gente construiu, que foi construído o hotel, foi esse resgate histórico-cultural do local, que são as taipas de pedra. Então a gente utilizou já esse resíduo da construção para fazer de recheio, que está no meio das taipas ali, né? Então a gente já deu uma destinação para isso no terreno também. Então com isso a gente fez esse resgate cultural dos antigos tropeiros que passavam pela região e utilizavam as taipas para condução no gado, né? No local a gente tem uma horta orgânica, que a gente faz todo o plantio ali e colhe os insumos que vão para o café da manhã e também para o restaurante. A gente tem um programa de plantio de árvores nativas e da região também, ornamentais também, que com esse programa a gente já tem no terreno mais de 7.000 árvores plantadas, só do cultivo nosso interno ali. A gente tem todo o sistema de separação de resíduos, como eu falei, a compostagem, na parte de baixo ali a gente tem 2 composteiras que a gente utiliza para fazer o composto, né, da terra, e utiliza já esse resíduo da terra, né, para jardinagem e também para ambientação local, para as árvores e para os jardins local. Com isso, a gente já dá aqui a destinação de 100% do nosso resíduo orgânico, ele vai todo para a compostagem e também para o biodigestor, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, que a gente também tem no local. Então, a gente dá a destinação de todo o resíduo orgânico produzido no hotel na compostagem, no biofertilizante. Também a gente tem um projeto com a comunidade de recolher o óleo de cozinha da comunidade, com garrafas PET de 2 litros, que a gente troca por barra de sabão, que também vai para um parceiro que recicla, né, esse resíduo. Toda a parte do lixo seco reciclável, a gente faz a coleta dentro. Por isso que eu disse, como tem que ser transversal em todas as áreas, porque quem faz esse trabalho interno dentro do hotel é o nosso colaborador. Então ele vai lá e faz a coleta, ele separa pela classificação dos resíduos, PET, lata, papel, papelão, enfim, toda a classificação, ele já faz essa separação dentro do hotel. A gente faz o controle disso, a gente pesa todo o lixo gerado dentro do hotel, por isso que eu falei lá no início dos indicadores, a gente persegue esses números dentro do hotel, a gente sabe, a gente mapeia tudo, e com isso a gente já entrega para o parceiro local, que é a cooperativa de reciclagem local, tudo separado, que ele só tem que recolher isso lá no hotel, e ele gera ainda renda para ele e para a comunidade ali do entorno dele, porque ele emprega pessoas fazendo isso também, porque ele vende esse resíduo no mercado também. Aqui está isso aqui são fotos lá da cooperativa,
Então, para vocês verem como vai o resíduo para ele vai todo separado já, ó. Ele somente embala ele e destina lá para reciclagem, né? E com isso ele tem uma renda em cima disso. Também a gente tem todo o tratamento de esgoto, a gente tem 2 estações de tratamento de esgoto no hotel, todas elas são de forma anaeróbica, com processos biológicos, né, de bactérias que fazem a decomposição. Também a gente tem toda a parte do hotel dinamizada para desperdício zero de energia. Então ali vocês estão vendo os painéis, estão vendo os canos, que são as veias do hotel ali. A gente consegue separar todas as unidades habitacionais, todos os andares, todos os blocos, pelo, pelo painel ali. Então, o que a gente faz? À medida que vai tendo lotação no hotel, a gente vai colocando os hóspedes somente no aquele andar, naquele bloco, para ligar somente a água quente daquele lugar, para ligar somente a energia daquele andar, para ligar a calefação somente naquele local. Então, com isso, a gente tem um ganho de eficiência energética muito grande em cima disso. E para isso a gente teve que fazer, como eu disse, desde o início da construção, a gente já teve que implementar isso. Então, tem duas ramificações de canalização. Eu tenho shafts que passa toda a parte elétrica para evitar o quebra-quebra, que eu só abro portas e tenho ali dinamizado por andar, por bloco. Eu consigo ter toda essa leitura para justamente minimizar qualquer desperdício energético dentro do hotel. Também a gente tem a energia de aquecimento, eu estava falando de aquecimento ali, de aquecimento de água. A gente tem como apoio lá dentro do hotel a caldeira também, e essa caldeira ela utiliza a biomassa como combustível. Então hoje é das queimas que não polui, são compostos vegetais, os pellets, que é aquele antigo refúgio que tinha nas serrarias, que ficava lá a serragem. Hoje em dia a indústria criou um maquinário, né, que é uma extrusora, que pega esse composto e tira toda a umidade dele e transforma em pellets para queima. Com isso a gente ganha uma eficiência energética muito grande também, porque o composto ele não tem umidade, então a gente só precisa de uma fornalha pequena para fazer a queima disso. E o interessante também é que ele é todo automatizado, então só vai alimentando com o composto, né, com a biomassa, e ele vai utilizando para queima. Ali também eu trago os telhados que a gente usa no local, são todos de caixinhas de Tetra Pak, né? Então, cada folha de telhado que a gente tem ali, para vocês terem uma ideia, vai em torno de 3.000 a 3.500 caixinhas de leite, né? E, enfim, de Tetra Pak, que são recicladas e estão numa folha, então, em torno de 3.000 a 3.500 caixinhas recicladas e encamadas nessas folhas de telhado. Como eu falei lá no início também, falei anteriormente do biodigestor, aqui está ele, ó, esse é um equipamento pequeno que eu coloco aqui dentro o composto orgânico também, que não vai para compostagem, eu coloco aqui dentro e ele me gera biogás que eu utilizo lá dentro da cozinha. Então eu faço a queima desse composto, eu já reutilizo dentro da cozinha. E também ele gera um biofertilizante do processo biológico que tem ali dentro, que também eu utilizo lá na horta, utilizo na jardinagem, utilizo para as plantas, para as árvores locais também. Todo hotel, hoje ele é 100% com geração da energia elétrica por placas fotovoltaicas. Então, vocês estão vendo aí o nosso projeto de usina fotovoltaica, aí nós temos 264 placas
de energia de fotovoltaica, que geram 100% do hotel. E a gente, pela implementação desse projeto com ventilação embaixo das placas e também nesse local, com a incidência solar que a gente tem na região, a gente teve um acréscimo de geração de 30% a mais, que é justamente a gente supre todo o empreendimento com a geração de energia e ainda, além disso, coloca o excedente na transmissão da linha, que lá no caso a concessionária é a RGE, né? A gente já injeta na linha da RGE essa geração excedente de energia limpa. E quem é que são os beneficiados com essa geração? É justamente o entorno, nossa comunidade que está no entorno do empreendimento, porque eles já estão, já captam pela alta tensão ali a energia limpa gerada das placas fotovoltaicas. Com isso, eu trouxe alguns indicadores ali para vocês terem uma ideia do que significa isso em termos de números, né? Que a gente tem hoje, a gente está em média com 4 anos de geração já de energia fotovoltaica. Para vocês terem uma ideia, a gente já compensou ali somente com as placas 172 toneladas de CO2 que a gente já deixou de emitir para a atmosfera, né? Com isso, a gente tem uma geração de 1.383 megawatts de energia. Isso equivale em torno de 1.383 quilowatts-hora de energia gerados. É um número muito expressivo, nem tem como dimensionar o que significa tanta energia que está ali. Na verdade, tem como dimensionar nas equivalências ali, que nem uma geladeira ali, está em geladeira, 69.500 geladeiras ligadas 24 horas por 4 anos, a equivalência de 1.252.000 ali, quase, chuveiros elétricos com banhos de 10 minutos, também a equivalência ali de quase 9.722 climatizadores, splits ligados também 24 horas por dia. Então é um ganho energético muito grande e é uma dos grandes investimentos aí que hoje estão acessíveis no mercado, né? Que está ganhando, tá sendo impulsionado pelo mercado também, que vale muito a pena de fazer em negócios e também em casas, né? Em projetos residenciais também, porque o ganho é muito grande, além dos ganhos ambientais e sociais que eles também geram. E também ali, só finalizando no canto direito, no fundo ali, as placas de aquecimento de água, que a gente ganha em torno aí de novembro a final de fevereiro, a segunda quinzena de fevereiro, a gente praticamente só aquece a água do hotel através de placas solares, não exigindo nenhuma fonte extra de energia para aquecimento de água. Então a gente já gera água nas placas. Do lado ali dentro do hotel já está os boilers que já distribuem tudo por gravidade também para dentro do hotel. E com isso, dentro dessas ações e algumas outras também, a gente também tem muito envolvimento dentro de alguns projetos, né? E também algumas certificações que a gente teve a possibilidade de receber aí ao longo da caminhada, que eu destaco aqui o prêmio Brastou ali de sustentabilidade, o verdinho do meio, que esse é o principal prêmio que tem aqui no nosso, que é do turismo e da hotelaria aqui no Brasil. Então a gente teve a oportunidade de ganhar ele lá em 2016, já ser coroado com esse prêmio aí. Então a gente foi, além do projeto de hotelaria, a gente também foi o top ranking dos projetos do Brasil inteiro.
E com isso também a gente teve a oportunidade de entrar lá dentro do mapa do turismo sustentável do Brasil. Então, essa é uma ferramenta que está disponível também na internet, que você entrar lá, vocês vão ver todas os projetos premiados dentro do prêmio, dentro do Brasil todo. Então, vocês podem entrar lá e conhecer um a um, e inclusive o nosso está lá também. Como eu falei das questões de compostagem, de retenção de CO2 dentro do empreendimento, hoje nós temos um empreendimento carbono neutro, nós somos um empreendimento carbono neutro, e a gente fez um inventário de emissões nosso em 2019, a gente finalizou ele, e para nossa surpresa a gente é um empreendimento com carbono neutro desde a nossa fundação. Então, desde 2009, a gente não emite nenhum tipo de gás nocivo para o ambiente, porque a gente tem as destinações corretas dentro do empreendimento, e um dos grandes retentores de CO2 que a gente tem lá dentro são os plantios que a gente faz de árvores, que eu falei que a gente já tem mais de 7 mil árvores e arbustos lá plantados, que com isso a gente teve um ganho de crédito em cima do plantio de árvore, para vocês terem uma ideia desse número, que a gente já tem, assim, neutralizado mais 5 anos do empreendimento, somente com os plantios que a gente faz no local. Fora essas ações que eu falei, que não geram, né, gases nocivos aí. Com isso também, lá no início, a professora Fernanda até comentou que a gente tinha certificado uma empresa B, e realmente a gente é certificado desde 2019 também, como um empreendimento B, para vocês terem uma noção do que significa ser uma empresa B. A gente passa por um processo, um crivo assim, muito específico, e é muito detalhado o que a gente tem que corresponder como para se certificar, que a gente passa por mais de 160 indicadores somente dentro do empreendimento para comprovação das nossas ações, para conseguir ter essa chancela de empresa B, né? E com isso também, para vocês terem uma ideia dessa certificação, é uma das principais certificações da área de sustentabilidade hoje que está no mundo aí, porque ela tem em mais de 80 países. Então, empresas B que vocês verem no mercado aí são empresas que realmente têm isso incorporado no seu dia a dia, né, e dentro do seu escopo de trabalho. Também a gente é signatário do Pacto Global da ONU, que lá dentro a gente trabalha com temáticas de direitos humanos, do trabalho, do meio ambiente e anticorrupção. Também voltando um pouquinho aqui dentro das empresas B, para vocês terem uma ideia dos escopos que a gente trabalha lá dentro, para ser certificado, a gente tem os clientes, a gente tem o meio ambiente, a gente tem os trabalhadores, os colaboradores, a comunidade local. E quando falo comunidade, não é só o entorno nosso, são os fornecedores, são os distribuidores também, e também a governança que a gente faz com transparência, informando isso para a comunidade, né? E, enfim, se vocês acessarem nossas redes aí, e acessarem o nosso site ali, nossas redes aí, vocês vão ver que a gente fica colocando isso, a gente fica propagando isso, né, para o mercado. Depois toda aí questões de mercado também do TripAdvisor, nós somos o Traveler's Choice ali da escolha do público, do local. Nós temos as chancelas lá do Ecohospedagem, do Ecolíderes, um dos top 10 hotéis brasileiros dentro da área de sustentabilidade, também as ações sociais que a gente tem lá dentro, e também, por último, a gente tem a questão do turismo responsável, aí, que também são indicadores que basicamente são voltados para a comunidade, para os colaboradores, e também nessa questão de saúde que a gente sofreu aí
ao longo aí desses anos aí que passaram, né? E também como uma empresa parceira ali do projeto Geoparques da Caminhos dos Cânions do Sul, que hoje é um dos projetos que está mais se destacando aqui na região, que engloba 9 municípios, além do nosso, né? Contando com o Cambará do Sul, desculpa. São 9 municípios que vão ser chancelados pela ONU, a nossa região vai ser chancelada pela ONU como um geoparque global. Então a gente vai fazer parte de um hall de geoparques que são conhecidos no mundo justamente por questões de sustentabilidade e geológicas também do local. Com isso, eu acho que eu já estou dentro do tempo aí, finalizo a apresentação, deixo com vocês os meus contatos aí, se quiserem fazer contato, também deixo ali o site do hotel, se quiserem olhar lá mais aprofundado, um pouco mais essas questões lá dentro, está tudo lá dentro também, nossas redes sociais aí também, se quiserem seguir o hotel, e meu e-mail, meu contato, é isso. Com isso finalizo e volto para a apresentação aqui, vou interromper a apresentação. Muito obrigada. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Fernando, se tivesse a oportunidade de mostrar somente mais um vídeo de 4 minutos, se fosse possível, eu já colocaria aqui também. Pode ser. Pode ser? Colocar. Então, eu volto para a apresentação aqui e já coloco o vídeo. Daí finalizo. Até esse vídeo aqui, ele foi um prêmio que a gente recebeu, né, daquele prêmio da Brastor, que fez esse vídeo para nós aqui. Então, vou colocar ele aqui. Emiliano, para nós não está saindo som. Não? Cadê? Deixa eu ver. Ainda não. Não? Não sei. Não sei o que eu... Talvez se tu quiseres compartilhar o link do vídeo Posso no compartilhar. chat, e aí depois o pessoal pode assistir após a Isso, nossa pode ser conversa. também que ele tá disponível no YouTube lá também. Então eu boto depois no chat ali e o pessoal acessa depois, então. Então com isso eu finalizo a apresentação aqui. Agradeço de novo o convite da Fernanda e fico aberto aí agora às perguntas, né? Nós que agradecemos, Emiliano, por essa super aula aí de como tornar o seu negócio mais sustentável, de todas as preocupações, de todo o planejamento que vocês tiveram já prévio à instalação do negócio e desde que ele está instalado, essa busca incessante, né, pela melhoria dos indicadores do hotel. Tem algumas perguntas que foram vindas aqui pelo chat, eu vou te fazendo algumas delas. Uma delas, a primeira que veio, pergunta se o sistema B entrou para complementar as práticas que o hotel vinha adotando. E aí também é um questionamento meu, né? Por que vocês decidiram pelo sistema B? Se vocês já conheciam ele, qual foi o interesse que surgiu e de fato, quanto foi o reconhecimento de vocês desde que vocês acessaram esse sistema? Então, como eu falei, a gente já estava baseado em cima da normativa brasileira, né? E a gente estava buscando uma certificação internacional, porque a gente queria ter uma representação um pouco maior no cenário, né? E com isso, nas pesquisas nossas, a gente achou o sistema B, né? E também por indicações que a gente teve, buscando em vários locais, aí a gente teve a indicação do sistema.
E com isso eu fui atrás do que era preciso, né, do que era preciso para se certificar. E até uma coisa interessante do Sistema B, que a ferramenta de avaliação que tem de empreendimentos, ela está na internet e está disponível para qualquer uma pessoa fazer ela. Então, isso é uma coisa interessante que, respondendo já a pergunta, vem agregar em qualquer empreendimento e agregou para o nosso também, porque, como eu falei, lá dentro a gente tem mais de 160 indicadores que a gente tem que comprovar. Isso possibilita tu ter uma leitura, né, mais sistêmica do local, do empreendimento, e com isso ajustar, né, e implementar mais coisas também dentro do escopo da gestão sustentável. E no momento de certificação, quando eu fiz a certificação, o que me ajudou a fazer ela, foi a implementação do sistema de gestão já que a gente tinha. Então, eu já tinha, digamos assim, uma prévia da certificação pronta, que facilitou muito a certificação do hotel. E até eu me lembro quando eu fiz ela, eu peguei foi 2 dias que eu fiz a certificação, que eu respondi o questionário inteiro. Eu peguei 2 dias para ficar focado direto nisso, e eu respondi todo o questionário em cima das ações que a gente já tinha, né? E algumas até eu deixei em branco, porque na época a gente não tinha também. Por isso que vale muito a certificação para reflexão também interna, né? E quando eu fiz isso também, o, o formulário lá, ele era em inglês ainda, porque o Sistema B ele é baseado lá nos Estados Unidos, né, na B-Lab, que é a unidade certificadora do Sistema B. Então, a gente aqui no Brasil ele é representado pelo Sistema B, mas só que quem faz a certificação é o B-Lab. Então, eu me submeti a certificação internacional direto lá nos Estados Unidos, né? Então, eu passei 1 ano fazendo a auditoria com o pessoal do B-Lab e, felizmente, durante esse período a gente certificou, né? E, inclusive, esse ano eu estou fazendo a recertificação, que é de 3 em 3 anos a gente se recertifica dentro do sistema. Então, a gente vai ter um ganho de score lá dentro da certificação maior, porque no momento que eu fiz eu até não entendia muito o que estava pedindo, porque eu tinha que traduzir meio no Google Translator ali. Eu sabia um pouco de inglês, mas tinha que traduzir, e é muito complexo o que é pedido também lá, é o que envolve, né, isso. Então, eu acredito que agora vai ser mais fácil, porque tem a ferramenta, já está em português, inclusive, é bem fácil de acessar, que a gente vai ter esse ganho de score muito grande lá dentro da recertificação, e vai ser interessante para nós, como alavancagem de novo para o mercado se recertificando. Legal tu comentar esse procedimento da certificação como uma empresa B, porque muitos devem ter se questionado como isso funciona, e embora tenha essa quantidade significativa, então, de indicadores, vale também o destaque de que empresas de pequeno porte, né, porque, assim, vocês são um hotel, o tamanho do hotel digamos, é significativo, mas, ao mesmo tempo, não chega a ser um hotel de uma rede ou uma grande multinacional, por exemplo, é uma empresa familiar que buscou essa certificação. A gente está enquadrado como uma pequena empresa. Então, ela serve para pequenas empresas a grandes empresas, o questionário ele serve na mesma proporção. Inclusive, fazendo a certificação, dependendo as respostas que você vai dando lá dentro do questionário, ele te abre as perguntas específicas daquela resposta. Então, ele já está mais inteligente também dentro desse cenário aí, porque dependendo do setor que tu vai participar, dependendo do teu setor, são perguntas que são específicas para o setor. Então, já a ferramenta já está também nesse formato aí também. Bacana. Emiliano, a professora Liana, que é a nossa coordenadora, ela questiona se há linhas de financiamento específico para empreendimentos sustentáveis, como o de vocês?
talvez vocês fizeram uso de alguma linha nesse sentido, e também qual a formação dos profissionais que foram responsáveis pela implementação das ações ambientais, que são muito destacadas por vocês, né, que de fato precisaram de um acompanhamento mais próximo. Tá, vamos lá. Linhas financeiras. Esse é um ponto interessante, porque por isso que eu falei, a sustentabilidade é um tema bem complexo. Todo mundo fala, mas poucos praticam isso, né? Então a gente tem no mercado aí linhas de financiamento sustentáveis, né? Entre aspas que falam, mas não muda nada em termos de mercado, ela cai na mesma linha de um financiamento comum, que você vai ter que comprovar para o banco, principalmente a bancos, né? Quando se fala em bancos, tu vai ter que comprovar aos bancos que tu é capaz de pagar essa dívida. Então, tu meio que se entrega para o banco no primeiro momento. E, claro, a gente no início teve que fazer isso também. Inclusive, o nosso projeto, por ter esse escopo sustentável, a gente teve alguns entraves para conseguir isso, porque ele dava uma média de 30% a mais do que um empreendimento comum, um empreendimento tradicional. Então, nem o engenheiro que a gente trabalhava, os engenheiros que a gente trabalhava, e quem analisava o projeto achava viável isso. Então, a gente teve uma dificuldade no início para fazer isso, a gente teve que fazer muitas implementações com um aporte próprio, né? Só depois do andar um pouco que daí viram que funcionou, né? Que daí viram somos todos amigos aí. E desculpe a outra pergunta, dos profissionais, né, de implementação. Tu sabe que o profissional sou eu. Sou eu, a família, enfim, a gente tem muito essa questão aí de buscar o conhecimento, né? Então a gente foi fazendo, eu estava dentro da faculdade, eu desenhei o projeto, e foi metendo a cara mesmo. A gente fez por nós mesmos, eu desenhei o projeto, eu fui atrás da implementação, a gente fez toda a construção, a gente estava no dia a dia lá da construção, o meu pai morou lá dentro, depois eu fui para lá, a gente morou dentro com os construtores, enfim, a gente ficou lá fazendo isso. Hoje em dia, claro, é mais fácil, porque tu tem profissionais que estão na área, né? Que estão, assim, que tem cursos, enfim, o próprio aí da Univates, né? Que direciona para isso. Então, tu já tem essa facilidade de ter profissionais da área, mas com muita pouca vivência ainda de mercado. Então, é interessante, por isso que é interessante esses eventos que vocês estão fazendo aí, de buscar outras empresas também que estão com esse escopo, né, dentro do negócio, porque é só fazendo mesmo para saber como é. Porque hoje em dia a gente tem isso muito desenhado assim, em literaturas, enfim, em discursos, né, mas na implementação mesmo são muito poucos que ainda fazem isso. Então é muito interessante ter essa interação, até vocês que são alunos aí, estão fazendo trabalhos, aconselho irem nos empreendimentos, conhecer os empreendimentos, falarem com as pessoas, falarem com os colaboradores, porque assim vocês vão ter, assim, digamos, a visão mais sistêmica de como funciona um negócio com esse escopo sustentável aí. Uma outra pergunta que o Stefano fez está associada à questão dos ganhos financeiros, né? Essa escolha por processos de gestão ambiental mais sustentáveis, elas também oportunizam ganhos financeiros. Vocês mensuram esses ganhos, ou quando vocês implementaram as ações, o quanto isso também motivou vocês para implementar? Eu sei que o investimento sempre é mais elevado, como, por exemplo, a instalação das células fotovoltaicas, mas no médio e longo prazo, em geral, se tem esse retorno, né? Então,
Como é que vocês fazem esse acompanhamento? A Isis também pergunta nesse sentido, né? Em quanto tempo vocês conseguiram perceber os benefícios desses investimentos que vocês realizaram? Na verdade, foi essencial para nós o projeto, porque a gente, desde do início do negócio, a gente já pôde perceber isso, pela redução de custos que isso propicia dentro do negócio. Então, por isso que eu falei que tem que ser transversal. Então, a gente sempre analisa, que nem o investimento das placas fotovoltaicas, como o projeto viabiliza isso dentro do empreendimento, que a gente já tem implementações que complementam essas novas entrantes de projetos que a gente vai implementando no local. Então, se a gente não tivesse construído toda a eficiência energética do empreendimento, desde a fundação dele, que eu falei lá dos 30% a mais que gerou, colocando as placas, eu não teria esse ganho extra de 30% lá de geração de energia, e não teria também o suprimento em cima das 264 placas lá, que estão hoje instaladas, eu não teria o suprimento de 100% energético do hotel com esse investimento. Então, isso é tudo mapeado, é lá dentro dos impactos, lá que eu falei no início, a gente mapeia isso tudo dentro do negócio, para justamente minimizar a questão de custos, e com isso ter os paybacks anteriores, né, que são propagados no mercado. Para vocês terem uma ideia, sempre se propaga no mercado aí questão de investimentos em placas fotovoltaicas, né, de 4 anos e meio, 5 anos e meio, 6 anos. A gente teve o retorno de investimento em 2 anos e meio. Então, isso aí impacta muito para quem tem negócio, né, para quem tá com empreendimentos, porque se fosse 4 anos e meio, eu tenho mais esses 2, 3 anos à frente aí, que eu deveria estar com um custo operacional do negócio lá pagando isso, né, talvez por uma linha de financiamento, ou com aporte próprio, né, para se sustentar isso no empreendimento, mas com 2 anos e meio, devido a todas as ações implementadas, eu só estou falando da forma energética dentro do hotel, a gente a gente teve esse ganho e teve esse payback reduzido, né? Então eu estou lucrando com isso. De 4 anos e meio, eu reduzi para 2 anos. Olha o que representa isso, né? Dentro de um empreendimento. E fora todas as outras questões que tem, né? Que também não são tangíveis, né? Que também o negócio sustentável, ele tem muitas coisas tangíveis, que são essas que a gente está falando, e tem muitas coisas que são intangíveis também, que são todo o benefício que a gente tem com a comunidade, com o meio ambiente. Então, isso a gente não consegue ver assim, só mesmo no dia a dia, no caminhar, né, do negócio, que a gente tem essa dimensão. Nesse sentido, a Isis ainda questiona adicionalmente, né, que enquanto empreendedor, se vocês acham que estão no caminho certo, né? E eu acho que essa tua resposta final aí indica esse caminho percorrido. Com certeza, Isis. Como é que representa a questão econômica dentro do empreendimento sustentável? Primeiro, a gente tem que estar lá com o escopo do cliente, né? Sempre no centro de tudo, que é ali que vai ser a geração de renda, no nosso caso específico, né? E acredito que a grande maioria dos empreendimentos, os clientes são sempre a grande geração de renda, né? E com isso, a gente tendo a melhoria contínua dos processos, a gente vai estar sempre agradando cada vez mais o cliente. E com isso eu tenho ganhos cada vez mais elevados em cima disso. E quando eu falo cliente, eu não me refiro somente ao cliente que entra pela porta e paga a diária para estar no hotel. Eu me refiro também ao cliente interno, que são os colaboradores, que a gente consegue ter os melhores pagamentos da região, a gente consegue ter os melhores benefícios estendidos a eles. Então, é uma série de ações que impactam no crescimento do negócio.
Se vocês forem ver uma planilha financeira de um negócio de sustentável, vocês vão ver que eles não têm um crescimento exponencial, que nem então se fala muito em startups hoje em dia, com crescimento exponencial, né, para escalar negócios. Enfim, a gente tem a escalabilidade também no negócio, mas de forma gradativa e sempre subindo, sempre subindo. Então, desde a fundação do hotel lá de 2009, até o momento eu tenho a minha planilha financeira, ela está sempre subindo, eu tenho cada vez mais ganhos com a implementação disso no local. Um excelente exemplo de que a gente pode pensar no retorno financeiro, mas sem desconsiderar questões ambientais e sociais, né? Porque muitos ainda têm a lógica tradicional de que para eu ter retorno eu preciso eventualmente me apropriar do meio ambiente ou desconsiderar a cultura, a sociedade local. Isso. E o que tu demonstra aí é justamente o inverso, né? De que a gente pode sim gerar esses ganhos e benefícios positivos. É porque pode pensar que tu ter um negócio sustentável é uma virtude hoje em dia, mas não é. Isso aí ele deveria fazer parte do escopo de quem pensa, da estratégia do negócio. Por isso que ela tem que ser horizontal, não adianta tu criar um setor para fazer isso. Ela tem que estar introjetada dentro da empresa, todo mundo tem que estar com essa ideia, né? Dentro do escopo do negócio. Com isso, a gente tem cada vez mais fortalece isso dentro do empreendimento, né? De forma geral e de forma sistêmica também dentro do empreendimento. O Felipe também fez um comentário aqui ainda de que ele fez o TCC dele na área de sustentabilidade e ele queria entender um pouco de quando tu fala no conceito de implementar, se ele pode considerar a sustentabilidade das empresas através do recall que elas se enquadram. Ele colocou aqui que ele pesquisou muito sobre as questões sustentáveis, ambientais, a fim de alcançar bônus, reconhecimento perante outras corporações. E nessa relação ele considerou a área consumerista, ambiental e empresarial com o recall. Vamos lá, vamos ver se eu entendi a pergunta. O Felipe está se referindo a... Deixa eu ver, peraí, implementar... Não consigo... Não entendi o foco da pergunta do Felipe. Não sei se tu pode me ajudar, Fernando. Ele já fez o TCC, o Felipe pode participar aí no chat com a gente, né? Se o Felipe quiser aí complementar... Tu já fez o TCC em cima dessa questão do recall das empresas, do enquadramento das empresas, é isso? Sobre essa questão. E essa questão de bônus também que tu bota ali seria um bônus, tipo, por ter implementado essas ações, né, se a gente tem algum bônus com isso, ou se o mercado nos dá algum bônus, ou enfim. Se for isso, eu posso dizer já desde o início que não... o bônus que a gente tem é o bônus para o consumidor. Então, as pessoas que se identificam, né, com isso, a gente tem, tanto que nossa estratégia de comunicação e marketing é baseada em cima disso. Então, eu estou sempre mostrando essas áreas, a área principalmente ambiental, do ambiente ali, que a pessoa se identifica muito com isso, né? Ter um ambiente calmo, um ambiente controlado, um ambiente que é respeitado. Então, a gente tem isso como escopo de marketing, né? E ganha muito em cima das pessoas que se identificam com isso e vão até o local. Mas um bônus, assim, digamos, a área de pura implementação, por normativa, legislação, não, hoje a gente é muito deficiente nisso aí. Tanto o município, tem alguns municípios que têm ICMS verde, né, implantado, mas são pouquíssimos municípios que têm essa visão, como o escopo também, que é uma excelente iniciativa para fomentar isso em empreendimentos, né?
tu recompensar os empreendimentos com bonificações em cima da legislação, enfim, de pagamentos lá, de descontos, né, por ações implementadas, mas isso a gente é muito deficiente ainda, tem que crescer muito as cabeças dos nossos governantes aí, pensadores, né, que realmente é bem deficiente nessa área aí. Não sei Concordo. se era isso a pergunta. Eu aqui conversando com a Prof. Liana, a gente está pensando realmente a interpretação justamente disso, né? De como as questões ambientais teriam proporcionado esses ganhos para o empreendimento. E talvez para a gente finalizar aqui, a gente poderia ficar batendo um papo a noite inteira, né? Mas a gente até já ultrapassou um pouquinho o tempo combinado com o Emiliano aí. A Isis ainda perguntou sobre as dificuldades, ou o que mais vocês se depararam com as principais dificuldades para a implementação, sejam elas com empreendimento, questões financeiras, com a equipe de pessoal, enfim, né? Porque também vocês dependem de toda uma cadeia no entorno para conseguir desenvolver as suas atividades desta forma, né? Então, se tu puder comentar um pouco disso. Posso fazer um resumo que são todas essas que tu falou. Porque o início não é fácil, né? E no mais, tu vindo com uma cabeça diferenciada, um projeto diferenciado que foge do tradicional, as pessoas não estão ambientadas com isso, e não, principalmente aonde a gente implementou, né? Uma pequena cidade que não tem nenhum tipo de processo, não tem nenhum tipo de procedimentos dentro de empresas lá. A gente pode contar nos dedos as grandes empresas que tem na região ali. Foi bem difícil isso aí de implementação, principalmente já saindo com uma implementação de certificação do empreendimento. Então a gente teve toda essa construção dentro do hotel e a gente ainda está nessa construção, por isso que a gestão sustentável ela não, é uma coisa que não tem fim, é uma coisa que tu vai implementar e vai perseguir ela, vai estar sempre melhorando, tu vai estar sempre implementando novas coisas dentro do escopo de trabalho, né, e dentro do empreendimento. Então a gente teve muita dificuldade, primeiro, para a construção, para que nem eu falei dos projetos, para conseguir que viabilizassem dentro assim, da ideia do projeto sustentável, né? Que ele custasse um pouco mais para ter esse aporte. A gente teve muita dificuldade nisso aí. A gente teve muita dificuldade com os engenheiros que aprovavam o projeto, porque eles estavam acostumados a fazer obras tradicionais e ele me perguntava até, para que tu faz isso aí, cara? Para que fazer isso aí? Se tu vai ter 30% a mais de custo, para que tu vai implementar isso? Se tu pode ter 30% a menos. Então era difícil a gente convencer, tanto que o projeto do hotel foi a gente que desenhou, porque a gente chegou uma hora que a gente disse, não, vamos desenhar e vamos achar alguém que aprove o projeto, porque a dificuldade é tanta de conciliar as ideias, que a gente fez o projeto mesmo à mão, desenhou ele, o hotel do jeito que e implementou o processo dentro da área dos colaboradores, de treinar todo o pessoal, pegar do zero, treinar toda a questão hoteleira, os procedimentos hoteleiros, e com isso também treinar toda a parte de sustentabilidade, que eles têm esse papel interno de colaborar com os indicadores. Então eles fazem parte, é uma coisa orgânica dentro do hotel, tem a participação de todo mundo dentro do processo. Foi bem árduo, é bem difícil, principalmente implementando, né, como eu falei, a certificação, porque, enfim, a gente teve que construir tudo zero. E ainda está nesse processo, agora estou no processo de recertificação, a gente vai ter muitas mudanças internas, a gente está tendo essas mudanças internas com a equipe, com o ambiente, com a estrutura também. Então, enfim, é uma coisa assim, claro, para nós é legal de fazer, porque a ideia sempre foi essa, né? E é uma coisa gratificante, muito gratificante de implementar, e depois que tu está envolvido no processo,
é difícil pensar de outro jeito. Então, por mais que seja árduo, é legal. E nós aqui ficamos super empolgados e gratos por você compartilhar com a gente hoje à noite a experiência de vocês e contar um pouquinho mais dessa história, das dificuldades, do que vocês levaram em consideração e ao mesmo tempo, parabenizar e desejar muito sucesso para o empreendimento de vocês, que nós precisamos, de fato, muitos outros projetos que sejam inspirados no Ecohotel Cambará. Então, assim, agradeço imensamente, Emiliano, e ficamos muito honrados por contar com a sua participação hoje aqui. Obrigado. Também agradeço de novo o convite, agradeço a Univates aí, todo o pessoal envolvido, o pessoal que me aturou aí, deu 1h20, eu acho, que me aturou falando aí 1h20. Também acho que é bem interessante essa troca de ideias, que isso venha construir cada vez mais essa ideia, né, de projetos sustentáveis. Espero que vocês aí levem isso para dentro das empresas que trabalham, para os projetos que estão desenvolvendo, para as empresas que vão gerenciar, enfim, para a vida de vocês também, que isso se também transmite para a vida pessoal. Então, as ações que eu faço lá, eu faço em casa também, e são ações que não exigem grande trabalho para ser feita, é só uma questão de consciência, e hoje em dia a gente tem essa consciência, né? Antigamente era mais difícil de implementar principalmente as questões montadas em sustentabilidade, e quando se falava nisso, as pessoas não entendiam muito, mas hoje a gente tem informação, a gente sabe como fazer, a gente tem o apoio aí dos cursos, né, da universidade, enfim, suguem os professores, façam seus trabalhos e saiam um pouco mais assim com essa visão sustentável aí na vida de vocês. Agradeço aí o convite. Pessoal, nós agradecemos a participação de todos e deixamos o convite, conforme já foi antecipado aí no chat, para o evento que vai ocorrer na próxima semana, dia 13, onde o Michel Flach vai estar compartilhando com a gente experiências na gestão ambiental e social em organizações. Então, também temos uma continuidade aí das discussões que foram feitas hoje, aplicados a outro segmento, já que o Michel atua especialmente na área de uma indústria alimentícia. Então, também compartilhando um pouco essa experiência. Desejo a todos uma excelente noite e até a próxima, pessoal. Só mais um detalhe, Fernando. Eu compartilho o vídeo já aqui no chat ou eu mando para vocês? Eu procurei ele antes, Tá. E já coloquei ele no chat aqui para o pessoal poder assistir. Que o pessoal já estava comentando e estava procurando o link. Tá bom então. Pessoal, boa noite aí a todos. Boa noite.